Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero contar uma historinha pra vocês. No início da década de 70, a revista do Lanterna Verde estava prestes a ser cancelada por baixas vendas pela DC. O editor da época, Julius Schwartz, convidou dois artistas para assumir a revista do Lanterna Verde, Dennis O'Neil e Neal Adams. E essa dupla não só revitalizou o Lanterna Verde, como criou uma fase super importante, porque mudou para sempre os quadrinhos de super-heróis, tá? E é justamente essa fase que está sendo republicada aqui no Brasil na forma desses três encadernados. Lendas do Universo DC, Lanterna Verde, Arqueiro Verde, é o vídeo de hoje aqui do canal. Assiste aí. Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo de quadrinhos pra vocês. Hoje eu vou fazer um review desses três encadernados, lançamento da Panini, Lendas do Universo DC, Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Comemorando aí os 75 anos do Arqueiro Verde, a Panini republica essa fase do Dennis O'Neil e do Neal Adams, né? Histórias aí da década de 70 que são consideradas um marco nos quadrinhos, né? Mudaram para sempre os quadrinhos de super-heróis e podem ser consideradas aí os precursores dos quadrinhos adultos, tá? Se hoje em dia a gente tem obras aí como Watchmen, V de Vingança, Cavaleiro das Trevas, eu diria que tudo começou aqui nessa fase épica do Dennis O'Neil e do Neal Adams na revista do Lanterna Verde, tá? Antes de começar a falar um pouquinho sobre isso, eu queria mostrar para vocês esses três encadernados, tá? São três encadernados, não é capa dura, tá pessoal? É capa cartão, né? 132 páginas cada um, papel offset, que é aquele papel branquinho, aquele cheirinho de revista nova, né? E a fase tá completa nesses três encadernados aqui, tá? O Neal Adams e o Dennis O'Neil trabalharam no título do Lanterna Verde entre 1970 e 1974, tá? E começaram no título do Lanterna, no número 76 até o número 89. Depois a revista do Lanterna foi cancelada e eles continuaram fazendo umas histórias curtas com a dupla Lanterna Verde e Arqueiro Verde na revista do Flash, tá? Então a gente tem todo esse material completo na forma desses três encadernados. Dá só uma olhada, ó, como é que fica maneiro pra caramba na estante, né? Olha lá, muito legal, cara. Cada encadernado custa R$ 23,90, né? É um valor que eu acho que tá legal pra caramba. Você vai gastar em menos de R$70 e vai ter aí, ó, 396 páginas, né, de quadrinhos clássicos, muito bem desenhados, né? E histórias também fantásticas, tá? Que revolucionaram na época, mas mantém-se atual, porque as questões abordadas aqui eu acho que continuam preocupando o mundo até hoje, tá? Então é uma obra atemporal, tá? E se você é fã de quadrinhos, se você é fã do Lanterna, se você é fã do Arqueiro Verde, não pode perder, cara, essas três edições. Olha só, essa daqui é a capa da terceira edição, tem lá o John Stewart, né? Inclusive a primeira aparição do Lanterna Verde John Stewart se dá nessa fase do Dennis O'Neil e do Neal Adams, né? Para quem é fã aí daquele desenho da Liga da Justiça, tá aqui, ó. Essa é a primeira aparição do John Stewart, né? Que provavelmente vai ser um Lanterna também que vai aparecer no filme dos Lanterna Verde, né? Essa é a capa da segunda edição, uma capa clássica, né? Com o Ricardito. Eu gosto muito das capas dessa época, justamente por causa dos balõezinhos, né? Isso não é mais comum hoje em dia, mas me traz uma certa nostalgia, né? Muito legal. Tinha esses balõezinhos assim, eu achava legal, eram sempre capas assim marcantes, tá?
E essa daqui é a capa da primeira edição, uma capa clássica. O Lanterna tá fazendo o juramento dele e é interrompido aí pelo Arqueiro Verde, tá? Pessoal, vou mostrar um pouquinho da arte e falar o porquê que esse material aqui é indispensável na coleção de qualquer fã de quadrinhos. Então, galera, eu vou mostrar um pouquinho aqui da arte do Neal Adams, né? Nesses 3 encadernados, e vou contar um pouquinho do porquê essa fase é tão importante para os quadrinhos de super-heróis, né? Antes disso daqui, pessoal, na década de 60, os quadrinhos eram um negócio meio bobo, tá? Eram histórias bem mais simples, tá? Não eram histórias tão adultas como a gente está acostumado a ver hoje, tá? Era aquele negócio meio que de o bem contra o mal, né? Aquelas histórias bem feijão com arroz, com o vilão com um plano maléfico e o herói descobria, no final da história o herói descobria o plano, derrotava o vilão e pronto, ficava tudo bem até a próxima edição, tá? Justamente o que mudou os quadrinhos de super-heróis e a revolução que o Dennis O'Neil e o Neal Adams causaram na época foi justamente porque esse gibi do Lanterna começou a abordar as questões sociais, tá? Então a gente tem uma novidade para a época, que foi os heróis, né, mais humanos, né, mais falhos, e tendo que lidar com as questões que preocupavam o mundo na época, que era racismo, era poluição, superpopulação, então temas sociais, tá? E acho que um grande também trunfo dessa dupla foi ter unido 2 personagens tão diferentes, tá? O Lanterna Verde, que nessa época era um escoteiro, né? Era um herói todo certinho, né? Tem aquele senso de justiça dele e tudo mais, justamente com o Arqueiro Verde, tá? Que nessa época ele tinha perdido a fortuna dele e estava lidando lá nas ruas, né? Enquanto o Lanterna Verde tem aquele senso dele lá de bem contra o mal, né? Aquele senso de justiça dele, o Arqueiro Verde é aquele cara meio rebelde, né? Que está acostumado com o dia a dia nas ruas, tá? E isso fica muito claro na medida das histórias, né? Logo nessa primeira história aqui tem um texto assim que você fica já impactado, tá? Porque a gente percebe o quanto que o Lanterna Verde está deslocado dos problemas da Terra, o quanto ele está por fora das coisas que estão acontecendo na Terra aqui, né? Tem um diálogo aqui que é super maneiro, logo na primeira história. Esse senhorzinho aqui, né, chega pra ele e fala: ó, eu tô sabendo que você trabalha aí pra uns anõezinhos azuis, que você ajudou uns sujeitos laranja em outro planeta, deu uma forcinha aí pra um povo roxo, só que você andou esquecendo de uma cor. Por que você nunca ajudou os negros? Responde aí, senhor Lanterna Verde. E olha o que o Lanterna Verde fez, ó. Baixou a cabeça. Eu não posso. Então, quer dizer, ele estava completamente por fora, cara, de como os humanos, né? Ele que era o Lanterna Verde aqui da Terra, mas sei lá, ele passou tanto tempo no espaço lá, lidando com ameaças cósmicas lá, com a Liga da Justiça e tudo mais, que ele esqueceu como é que era o dia a dia das pessoas, né, lidando com os problemas comuns, tá? E é justamente isso que o Dennis O'Neil e o Neal Adams mostram ao longo desse primeiro encadernado, né? O Lanterna Verde sai com o Arqueiro Verde num tour pelos Estados Unidos, então eles lidam aí com ameaças bem banais assim, tá? O Arqueiro Verde tem o poder dele reduzido pelos Guardiões lá de Oa, né? Isso porque eles ficaram meio putos porque o Lanterna Verde estava se envolvendo nesses assuntos assim bem mundanos, e aí deram uma diminuída no poder dele. E aí, cara, eles saem pelo país. Um dos membros lá daqueles Guardiões lá de Oa vem com eles para aprender como é que é a humanidade, né? E aí eles lidam com todo tipo de ameaça assim, umas histórias bem urbanas assim, tá? Envolvendo preconceito. Aqui nesse encadernado eles passam por uma reserva lá, né, onde tem os nativo-americanos, e aí eles têm que lidar com esse preconceito, né, dos americanos contra os índios, né, algo que é inacreditável, mas acontece até hoje, cara, em certas regiões lá dos Estados Unidos,
tá? E chega umas certas horas, cara, que eles batem de frente mesmo, eles vivem discutindo, ó. O Lanterna e o Arqueiro, eles tem horas que eles não concordam um com o outro e discutem mesmo, né? E saem na mão, cara. É muito interessante ver isso, ó. Aqui eles estão saindo na mão mesmo, ó, por causa dos pontos de vista deles tão diferentes em relação aos assuntos, tá? E aí, nesse primeiro encadernado, eles estão nessa road tour, né, lá pelos Estados Unidos, tá? No segundo encadernado, a gente tem essa história clássica, tá? Que eles lidam com os problemas das drogas, né? Não foi a primeira história do gênero, dos quadrinhos, a lidar com drogas, né? A gente teve uma edição de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, da década de 70 também, em que o Harry Osborn era dependente químico, né? Tomava pílulas. Mas eu acho que a DC, apesar da história da Marvel ter saído antes, a DC usou mais, tá? Por quê? Nas da Marvel não tem isso na capa, só no conteúdo de dentro. Na da DC não, cara. As duas capas, né, das edições tem bem estampado lá, cara. Numa delas o Roy, né, o Ricardito, parceiro do Arqueiro Verde, tá lá, ó, usando heroína, né? E na segunda a gente tem, ó, né, uma seringa, cara, e tudo, e tá falando, ó, mais mortal que a bomba atômica. Então, cara, isso daqui pra época deve ter sido realmente um impacto danado. A DC chegou a receber, cara, uma carta do prefeito de Nova York. Nessa época eles estavam numa guerra danada contra as drogas, né, falando sobre a importância, né, e elogiando os autores por abordarem esse tema tão importante para os jovens, tá? Essa é a última história do encadernado, tá? Tem um desenho muito bom do Neal Adams. E, cara, o Arqueiro Verde se depara com essa realidade, né? O Roy, o Arqueiro Verde, saiu por aí pelos Estados Unidos, passeando lá com a Lanterna Verde. Ele também estava namorando com a Canário, né? E deixou meio que o parceiro dele de lado, né? Ele que era o mentor do moleque. E aí o moleque vai e acaba caindo no mundo das drogas. E o Arqueiro, cara, é tão Zé Mané, e ele não soube nem lidar com isso num primeiro momento, que você vê que ele reage da maneira mais absurda possível, ó. Ele não sabe lidar com isso, tá? Então é fantástica, cara, essa história. Marcou época mesmo, e mesmo quando você lê hoje, você sente, cara, que era uma história pesada para a época e até para os dias de hoje também, né? Muito bom, tudo isso magistralmente desenhado pelo Neal Adams, tá? Nesse terceiro volume a gente tem a conclusão da primeira história, né, das drogas, e ainda tem a primeira aparição do John Stewart, uma história super maneira, né? O sucessor do Lanterna Verde, que era o Guy Gardner, ele sofre um acidente, tá? E então os Guardiões lá de Oa escolhem um sucessor pro Lanterna Verde, e é justamente um cara bem polêmico lá, o John Stewart, né? Acostumado lá a sofrer todo um preconceito, ele é um Lanterna Verde que tem umas atitudes bem diferentes pro certinho do Hal Jordan, tá? Então é muito legal ver essa primeira aparição do John Stewart, né? Essas histórias, pessoal, são realmente fantásticas. Depois também a gente tem uma história falando... O Arqueiro, ele é chamado para concorrer à prefeitura, né, de Star City. Então ele se questiona se ele deve ou não aceitar a candidatura, né, se ele pode ou não fazer mais pela cidade sendo prefeito, tá? Então, cara, muito bom mesmo. Então é isso aí, galera. Já deu para ter uma ideia que você não pode perder essa oportunidade única de ter na sua coleção esse material clássico aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, isso aqui saiu pela primeira vez aqui no Brasil em 1984, ó, nesse formatinho aí, Heróis em Ação. Foi a primeira revista a ter um mix de heróis da DC aqui no Brasil, né? Em 1984. Depois a revista mudou de nome e essa fase continua sendo publicada em Super Amigos, né? Em 1985, ou seja, mais de 30 anos. A última vez que isso daqui foi publicado aqui no Brasil foi em 2006.
em grandes clássicos DC, número 6 e número 7, tá? Então a gente teve aí essa que já era Panini publicando há 10 anos atrás. Então a gente tinha aí o formato americano, né, papel especial. Só que para você encontrar essas duas edições aí hoje em dia, galera, você ia pagar um dinheirão, cara, no Mercado Livre. E sendo que são bem difíceis de encontrar. Então achei super legal a Panini republicar aí 11 anos depois e adotar esse formato, né? Esse formato lendas é muito legal. E com certeza tem um lugar especial na minha coleção para essa fase aqui do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde. Vai ficar muito maneiro junto com aquelas outras lendas, né? Lendas do Cavaleiro das Trevas, lendas do Homem de Aço e futuramente aí a lendas do universo DC, Mulher Maravilha. É isso aí, a Panini vai publicar provavelmente a partir de março ou de repente aí até mês que vem, lendas do universo DC, Mulher Maravilha, do Jorge Pérez. Material muito bom também, imperdível, que eu espero mostrar para vocês aqui no canal, tá bom? Galera, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de clicar em joinha. Se você quer continuar sendo avisado dos vídeos novos aqui do canal, não esquece também de marcar o sininho, tá? No aplicativo aí do YouTube. Deixa esse sininho marcado que toda vez que tiver vídeo novo aqui do canal, você recebe um alerta aí, tá? Tá rolando um sorteio aqui no canal, especial de 150 mil inscritos. E se você gosta de quadrinhos, tem quadrinhos autografados, tanto da Marvel quanto da DC. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Acessem e participem do sorteio que vai rolar nesse sábado agora, tá bom? Então valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.